Então a gente pegou aí uma questão de 2016, da primeira fase da OBF. O nível 2 ali quer dizer que a questão é do primeiro e segundo ano. A gente tem um bloquinho, né, que tem uma massa 1 kg, e tem uma mola que está presa na parede ali na horizontal, que tem uma constante elástica que ele deu também, é 2 Newton por metro. Ele fala que esse bloquinho está se movimentando com uma velocidade v. O bloquinho com o chão tem um atrito, e esse atrito tem um coeficiente de atrito cinético que é da ordem, aí ele falou aí, é 0,1, esse coeficiente de atrito. Lembrando que o coeficiente de atrito não é adimensional, ele não tem dimensão. Não. Aí o que vai acontecer? Esse bloquinho vai bater na mola com uma velocidade e a mola vai comprimir até o bloquinho parar. Né? Então a gente tem que analisar esse processo aí. Ele quer saber qual é a velocidade do bloco no instante da colisão. Né? Quer que a gente calcule aproximadamente. Então ele vai colidir com a mola, né? Mas bem, a gente está falando de colisão aqui, mas a gente não precisa saber muito sobre colisão. O que vai haver, na verdade, é uma troca de energia ali entre o bloquinho e a nossa massa, a nossa mola, a mola de constante elástica. Então o que acontece? A gente tem duas situações ali. Né? O nosso bloquinho, que eu vou desenhar ele colado com a mola. Então a gente tem o bloquinho, né? O bloquinho com uma velocidade v vai encostar na nossa mola, e a mola, a princípio, nesse ponto, ela está distendida, ela está relaxada. Quando o bloquinho vai começar a andar, ele vai querer continuar andando ali, porque ele está com uma velocidade v, ele começa a comprimir a mola, e ao mesmo tempo que ele está comprimindo a mola, tem um atrito com o chão. Então eu posso até desenhar aqui, ó, nessa situação inicial, eu tenho uma força de atrito com o chão. Então eu vou desenhar aqui, ó, um vetorzinho que vai representar a nossa força de atrito. Ela é contrária ao movimento. Ele está andando para a direita, então a força de atrito é para a esquerda. Bem, então ele vai andar um pouquinho e a mola vai se comprimir e ele vai parar. Então é essa situação final aí que a gente tem que analisar. A gente está numa posição B agora. Agora ele está parado, a gente pode dizer aqui que a velocidade, o módulo da velocidade é igual a zero. Então o nosso bloquinho está parado. O que aconteceu? Agora a gente tem a força... não vai ter mais força de atrito, né? O móvelzinho vai estar parado, a mola vai empurrar o nosso bloquinho para trás. Deixa eu desenhar uma força aqui, que é a força elástica. Bem, essa é a situação ali, eu só desenhei as forças horizontais, né? Obviamente, no bloquinho tem a força peso, tem a força normal, mas essas forças são perpendiculares ao movimento. Então a gente não precisa se preocupar com elas, porque o nosso deslocamento é na horizontal. Então, uma força perpendicular ao deslocamento, quando a gente falou lá do trabalho, uma força perpendicular é aquela força que não produz trabalho. Ela não vai... É aquelas forças que não fede nem cheira. Então, ela não realiza trabalho. Então, a gente precisa se preocupar com as forças na direção do movimento. Então, no caso ali, é a força de atrito no início. A minha mola está relaxada. E, então, a gente pode dizer aqui que no início, o meu x é igual a zero. Tá? Eu não tenho compressão da mola. E depois, você tem um x aqui, que foi dado, né? Ele deu ali 20 centímetros. 20 centímetros. Bem, mas nesse caso tem atrito. Então não é um caso que a energia mecânica se conserva. Ela não pode se conservar porque você tem uma força dissipativa. Se for só a força elástica, numa superfície sem atrito, era só você comparar a energia inicial e a energia final, elas deveriam ser iguais. Mas agora, elas não podem ser iguais. Quando você tem um atrito ali freando também, o bloquinho junto com a mola, você tem um desgaste de energia nesse processo e a gente precisa usar a expressão completa. Né? A gente vai ver que, geralmente, quando cai uma questão de trabalho e energia na Olimpíada, tem algum atrito no meio do caminho. Tá? Pode acontecer, né? Mas é mais raro você ter situação onde você tem sempre a energia se conservando. Então, já são questões mais elaboradas. Né? Se a gente fosse falar de trabalho e energia numa aula normal, né, que vocês veem no colégio, a gente ia começar lá com a energia se conservando, só ver as parcelas se conservando, mas aqui a gente já está no nível mais alto. A gente tem que analisar esse problema aí como um todo. Bem, então o que a gente tem? A gente tem que o trabalho, lembra lá, o trabalho da força não conservativa tem que ser igual à variação da energia mecânica. Então, o que é a variação da energia mecânica? Vamos passo a passo aqui. A variação da energia mecânica, ela vai ser a energia mecânica final. Tá? A energia mecânica final é a energia mecânica no ponto B. Ou seja, eu comecei com a minha velocidade V no bloquinho ali, ele vai freando até parar. Então, essa é a energia mecânica no ponto B. É a energia final. E a energia mecânica
no ponto A é a energia inicial, que é onde a gente começou a discussão. Então, vamos começar a abrir esse cara aí. Por quê? A energia mecânica no ponto B, a gente tem o quê? O bloquinho se movimentando, então a gente pode ter energia cinética. Repara, eu estou sempre na mesma altura, eu estou sempre com o meu bloquinho no chão, então a minha energia potencial, a gente pode colocar o nosso zero da energia potencial ali no bloquinho, onde ele está. Então, ele não tem variação de altura, então não preciso me preocupar com a energia potencial. Posso dizer, colocar meu nível de referência da energia potencial ali no bloquinho, então minha energia potencial é zero. Então não preciso me preocupar com a diferença da energia potencial gravitacional. Mas existe uma diferença de energia potencial elástica, porque eu tenho a mola. Então, no final, por exemplo, a minha velocidade é zero, então eu não tenho energia cinética. Mas, a princípio, a minha energia mecânica deveria ser a parcela cinética mais a energia potencial no ponto B. Essa energia potencial é elástica. Não. Só que, para a gente aqui, a energia cinética no ponto B é nula, porque a velocidade é zero. Então, eu só vou ter energia potencial elástica no ponto B. Em sequência, a gente tem as energias no ponto A. No ponto A, eu posso ter energia cinética também e energia potencial. Como é menos as duas, né? Eu estou somando, vai ficar menos nas duas. Então, no ponto A, eu tenho energia cinética, mas é o ponto onde a minha mola está relaxada. Então, aqui é o contrário. Eu tenho energia cinética, mas eu não tenho energia potencial. Então, a gente pode cortar aqui, no ponto A, a energia potencial elástica. Ela tem que ser igual a zero. Vamos escrever a nossa equação para a variação da energia mecânica. Esse cara vai ser o quê? Energia potencial no ponto B é 1K, x ao quadrado, sobre 2. Menos a energia cinética no ponto A. Ela é 1m, v ao quadrado, sobre 2. Né? Então, vamos trabalhar literal, depois a gente substitui os valores que eles deram no enunciado. Então, a gente resolveu um lado da equação, que é o lado da variação da energia mecânica. Guarda essa informação ali para a gente juntar depois. A gente precisa saber o trabalho da força não conservativa. Qual é o deslocamento? Né? A gente sai do ponto A até o ponto B, a gente faz um deslocamento que é um deslocamento de x. Né? Então, se a gente quiser calcular o trabalho, né, de qualquer força, mas a gente quer saber o trabalho da força não conservativa, ela tem que ser igual a, no caso, a força não conservativa é a força de atrito, então tem que ser a FAT, vezes o deslocamento. O deslocamento, nesse caso, é exatamente igual à compressão da mola. Quando eu comecei meu movimento, meu bloquinho estava junto com a mola, ele vai comprimir, é o que eu andei. Né? Então, X, a compressão da mola é igual ao deslocamento da força que a gente quer calcular da força de atrito. Força de atrito cinético, né? Já que ele está arrastando no chão com velocidade, vai dar para a gente o coeficiente de atrito cinético, né? Vezes a normal, vezes x. Como eu falei para vocês, o meu bloquinho não tem movimento na vertical, ele não sobe nem desce, ele está ali andando só na horizontal. Então, a gente pode, eu vou desenhar as forças aqui, mas só para a gente ter em mente, que forças eu tenho na vertical? Eu tenho, opa, apaguei demais aqui. Eu tenho a força peso, que é vertical para baixo, vou desenhar aqui no centro, passando pelo A. Então, eu tenho a força peso e também tenho a força normal. A força normal é vertical para cima, junto com em contato aqui com a superfície. Né? Se eu não tenho movimento na vertical, a normal é vertical para cima, o peso é para baixo, as duas têm que se anular. Né? Senão eu teria alguma aceleração na vertical. Então, a normal é igual ao peso, obrigatoriamente. Então, a gente tem que usar essa informação aqui para descrever o nosso atrito. Ó. A normal é igual ao peso. E módulo, né? Elas são dois vetores, um vetor é para cima e outro é para baixo. Elas são vetores diferentes e opostos. Mas em módulo, o tamanho deles é igual. Então, a normal é igual ao peso. Então, o trabalho do nosso atrito ali, que é a força não conservativa, é igual ao coeficiente de atrito cinético, massa do bloquinho, aceleração da gravidade, vezes o deslocamento x. Aí agora a gente pode partir para resolver o nosso problema. Ele quer saber, no final das contas, a velocidade para isso tudo acontecer. Então, a gente quer calcular a velocidade. Enfim, ele deu um monte de informações. Ele deu o coeficiente de atrito, ele deu a massa do bloquinho, deu a aceleração da gravidade, deu quanto é o deslocamento. Então, se a gente olhar aí para as nossas expressões, só vai faltar mesmo a velocidade. Né?
Então, no final das contas, ó, o trabalho não conservativo é coeficiente de atrito cinético, massa, gravidade vezes x, tem que ser igual à variação da energia mecânica, que é um K x quadrado sobre 2 menos um M V quadrado sobre 2. Tá? Então, aproveita, ó, o MV ao quadrado sobre 2 está negativo, joga ele para o outro lado, aí pega a parte do atrito e joga para o lado de cá. Né? Vamos isolar a velocidade para resolver o problema. Então vai ficar, ó, MV ao quadrado sobre 2 tem que ser igual ao kx quadrado sobre 2 menos coeficiente de atrito cinético, massa, gravidade, deslocamento x. Bem, agora é só questão de a gente conseguir rearrumar esses caras aí. Vamos lá. Vamos deixar o v quadrado aqui e divide tudo por m, vai ficar kx ao quadrado sobre m menos coeficiente de atrito cinético mgx dividido por... Tem um 2 aqui, né, que estou me explicando, e eu divido por m. Dá para a gente cortar aqui, ó, ganhar um tempinho, m por m, tá? E só isso, no final das contas. Agora a gente tem que escrever a velocidade, não tem para onde fugir. Então o v vai ser a raiz quadrada disso tudo aí. Como a gente está trabalhando com o modo da velocidade, a gente pega aqui v é igual a raiz quadrada de kx2 sobre m menos 2 μc gx. Então esse é o nosso problema aí. A gente encontrou a nossa expressão literal, a gente precisa agora encontrar, substituir os valores ali para ver qual é a resposta para a gente. Então vou botar o v aqui, ó. Vai ser igual 0,2 vezes 0,2, 2 com 2 dá 4, né? Aí vai ficar 0,04, certo? 0,04 vezes 2, 0,08. Isso aqui é a raiz. 10 vezes 0,1 vai dar 1, né? Então fica 2 vezes 0,2. Então vai dar 2, mas 2 vezes 0,2 dá 0, menos 0,4, certo? Eu troquei algum sinal aí. Assim, eu troquei o sinal que a gente não olhou aqui atrás. Quando eu calculo o trabalho da força não conservativa, é o trabalho de uma força que é contrária ao movimento. Não? Eu acabei passando direto por aqui. Então, o trabalho da força não conservativa, né, é um trabalho resistivo. Não? Então, o trabalho resistivo, por quê? O bloquinho está indo para a direita, enquanto a força de atrito ela está para a esquerda. Né? Então, eu deveria ter colocado aqui em cima, ó, um sinalzinho de menos na força de atrito, que eu esqueci de passar para vocês. Então, aqui a gente tem o menos φ vezes x, o menos μ normal x e o menos aqui. Então, a gente tem que voltar ali em cima e trocar esse sinal. O que vai mudar aqui é, com o menuzinho na força no trabalho, o mv ao quadrado vai para lá, fica positivo. Esse cara, que é negativo aqui, ele vai vir para cá com um sinal de mais. Então, vamos corrigir aqui. Então, o que aconteceu aqui? A gente teve que trocar alguns sinais. Foi o mais aqui, vai aparecer o mais aqui, e no final, aqui dentro da nossa raiz, fica mais também. Então, vamos lá. A gente ficou aqui com v é igual a 0, raiz quadrada de 0,48. Então, v é igual ao 0,4, né? O raiz de 3 é 1,7, mais ou menos. Né? Então, a gente pode imaginar ele é perto de 2, né? Então, tem que ser um valor mais ou menos ali entre 1,5, né? Ou seja, 0,6, que seria 0,4 vezes 1,5, né? E 2, 0,8. Então, como é uma questão de múltipla escolha, a gente não precisa calcular exatamente quanto é que vai dar. A letra A mais parecida com o que a gente tem é a letra A. Ele quer saber justamente aproximadamente. Então, o nosso V é 0,4 raiz de 3. Deixa eu mudar aqui que eu estou apagando. Metros por segundo. E isso vai dar para a gente a letra A. Ou seja, aproximadamente